Só não consigo ver quem está tudo. Então, Sr. Marcelo, o senhor fica no Tô, controle? deixa Então, comigo. eu acho que a gente pode começar na 33. Se alguém entrar mais tarde, a gente, pelo menos para terminar no horário, né? Pedir a gentileza de todo mundo desligar o microfone, porque a gente vai gravar esse estudo para depois colocar no YouTube, tá, gente? Seguimos? Segue Então, lá. eu vou começar lendo uma pequena mensagem, né? Súplica a Jesus. Jesus, mestre amado e irmão amigo, que possamos ser uma ovelha do teu rebanho de amor. Ajuda-nos a estar unidos como irmãos, a desejar ao nosso semelhante todo o bem que tu exemplificaste na tua caminhada excelsa de luz pelo nosso planeta. Ilumina nossas mentes para que possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir para as questões espirituais e para que neste mundo possamos ser desapegados da matéria para buscarmos o caminho, a verdade e a vida, contidos nos teus ensinamentos de amor. Que a tua paz, a paz do dever cumprido pelo bem proceder, fecunde de amor o nosso coração e enriqueça nossos dias para todo o sempre. Que assim seja. Então, em nome da FLF, hoje que é representada por mim e pelo seu Marcelo, a gente agradece a presença de todo mundo. Então, esse trabalho, essa apresentação, ela é considerada como um estudo relacionado ao magnetismo humano, né? E por isso que ele se tornou um pré-requisito aos futuros candidatos ao trabalho no magnetismo, na fluidoterapia. Então, esse estudo também vai ser dividido em dois momentos, em 2 dias. Hoje, nesse primeiro momento, a gente vai apresentar alguns conceitos, fazer algumas analogias, trazer citações dos livros da doutrina espírita, com o objetivo de despertar e promover o aprendizado e, consequentemente, o desenvolvimento dos trabalhadores da casa e também dos irmãos das turmas de estudo que simpatizam com a irradiação e que, quem sabe, queiram se tornar irradiadores e trabalhadores da FLF. E no segundo momento, na semana que vem, a gente vai trazer algumas aplicações da irradiação dentro da doutrina espírita, alguns exemplos dos nossos trabalhos que durante esse período que a gente está usando a irradiação fez. E por fim, a gente vai fazer exercícios de elaboração de irradiação. A gente tem uma sequência de irradiação que a gente vai mostrar em seguida. E a gente vai fazer exercícios e mostrar de onde a gente pega o material, de como é que a gente faz a montagem. E também, como histórico, o trabalho de irradiação ele teve início na coordenação passada, onde o senhor Marcelo e o Marcos Marcos Blemer, eles eram os coordenadores da Fluido. E a primeira irradiação na casa foi feita dia 15 de janeiro de 2020, lá na sala de evangelização, durante os trabalhos de plantão de fim de ano, durante uma reunião de plantão de evangelho. E conforme foi, nesse período, conforme foi surgindo a necessidade e as intuições de todos os trabalhadores se aflorando, a gente foi se adaptando à situação que necessitava do dia. E hoje a gente está aqui de novo compartilhando os aprendizados deste trabalho através deste estudo, né? Então, como eu já mencionei, o trabalho é um estudo. Então, portanto, podem aparecer opiniões divergentes ou dúvidas que podem ser esclarecidas ou debatidas no momento que aparecerem, mas que esse debate não demande muito tempo para a gente poder terminar no horário, né? Ok, pessoal? Então, obrigado pela presença de todo mundo e vamos seguir nossa apresentação. Então, o que é irradiação, né? Então, é a transmissão de fluidos espirituais à distância. Então, irradiar significa lançar de si, emitir raios, energia, fluidos, pensamentos ou sentimentos
Radiar tem o significado de resplandecer, refulgir, lançar raios de luz ou calor, aureolar, cercar de raios refulgentes, irradiar. E vibração é o ato de vibrar, ou seja, fazer oscilar, bramir, agitar, mover qualquer fluido ou energia na atmosfera. Então, em cada slide, com conteúdo, a gente costuma colocar sempre a citação de onde foi tirado, né? Então, se alguém pegar esse aqui como estudo, para estudar e quiser se aprofundar, então sempre aqui está o endereço aqui embaixo e onde foi tirada a nota, a citação e assim. E que nem esse aqui, essa citação ela foi tirada lá do conceito da FEB, do Manual de Orientação do Atendimento Espiritual, né? Então, isso aqui é FEB. Então, ela apresenta alguns sinônimos de irradiação e a gente precisa lembrar que a irradiação é emissão intencional de pensamentos e sentimentos elevados. É intencional. Então, e transmitindo fluidos espirituais à distância com a finalidade de auxílio. E o que precisamos para iniciar uma irradiação, né? O primordial, fé, pensamento e vontade. Então, lá no Evangelho, capítulo 19, né? O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Aquele que é um grande poder fluídico normal junta ardente fé, pode, só pela força de sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros. Tal o motivo que Jesus disse aos seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhais fé. Então, quando nós falamos em fé, nós espíritas, a gente sempre tem que se voltar, sempre tem que voltar o pensamento para a fé raciocinada, né? Então, porque acreditar no poder da fé raciocinada é confiar não apenas por emoção, mas por convicção consciente, sustentada pela razão e pela compreensão das leis divinas, das leis espirituais. E lá no Evangelho, no capítulo 19, do item 7, Kardec afirma que a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. E, então, qual que é o poder da fé raciocinada na nossa fé? Ela dá instabilidade emocional. Então, a minha fé não depende, a fé raciocinada não me deixa depender de milagres ou expectativas mágicas. Ela fortalece a nossa vontade, então ela transforma o nosso pensamento em força psíquica equilibrada, nos sustenta nas nossas provas, então não elimina as dificuldades, mas muda a postura diante delas, né? E ela harmoniza o caminho íntimo, ela reduz o medo, a culpa, a ansiedade, favorecendo o equilíbrio espiritual e equilíbrio celular. E ainda lá na Revista Espírita, guardem essa palavra aqui, essa sentença, fotografia do pensamento. Então, ligando-se o homem, ligando-se o fenômeno da fotografia do pensamento ao das criações fluídicas, os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando, como o homem manipula os gases, mas com o auxílio do pensamento e da vontade. Então, o pensamento e a vontade são para o espírito o que a mão é para o homem. Então, a teoria das criações fluídicas é, por consequência, a fotografia do pensamento. E é uma conquista do espiritismo moderno, né? Então, pensamento e vontade
São os dois elementos de ordem espiritual que dão início à ação. Então é isso que importa. A gente precisa pensar e manter a vontade firme para a ação. Então o pensamento, ele dirige, a vontade sustenta. O pensamento cria a vibração e a vontade a mantém. Sem a vontade não há sustentação e sem o pensamento não há direção. Então, bom, pensamento e vontade apoiada na nossa fé raciocinada. Só um pouquinho que eu vou tomar um pouco de água aqui. Se alguém quiser fazer uma pergunta, por favor, ou comentar, ou agregar alguma coisa para a apresentação, é só abrir o microfone, tá? E como nós irradiamos? Então, através da prece, que é a transmissão do pensamento, é que a gente faz a irradiação. Então, a prece. Alguém quer falar alguma coisa? Não, a prece é uma invocação. Por ela, nós nos colocamos em comunhão de pensamento com o ser a quem nos dirigimos. Então, o Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Então, invocar é fazer um direcionamento consciente do pensamento acompanhado da vontade. E nós podemos invocar, né, tanto para auxiliar como para pedir apoio nesse auxílio. E tudo se torna compreensível quando nos apoiamos novamente na nossa fé raciocinada, que é baseada nas leis divinas. Então, invocar, que ele fala aqui, é pedir presença, auxílio e proteção. E ainda lá no Evangelho, na transmissão do pensamento, ó, está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. Então, a prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e colimam o mesmo pensamento, porquanto é como se muitos clamassem juntos em uníssono. Então, a irradiação é um benefício proveniente da oração. E quanto maior o grupo, maior a ação poderosa. Então, conforme Jesus, né, onde quer que se encontrem duas ou três pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Isso está lá em Mateus. Né? E quando ele fala em uníssono aqui, então uníssono quer dizer que todo mundo está pensando a mesma coisa. Todos os pensamentos eles concordam, são unânimes e semelhantes ao mesmo objetivo. Né? E como deve ser a prece? Então, na prece, devemos louvar, pedir e agradecer. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 659, qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece. Então, louvar, pedir e agradecer. Isso nós também não podemos esquecer quando a gente vai montar ou vai fazer uma oração ou vai montar uma irradiação. Né? A gente sempre tem que colocar na nossa irradiação louvar, pedir e agradecer, fazer essa sequência. Né? Cristiano, Sim.
Temos uma pergunta aqui da Andrea. Sim. Ela escreveu no chat e a pergunta é a seguinte: se os espíritos se comunicam através dos pensamentos, como identificar se o pensamento, se é o pensamento ou uma sugestão de um espírito durante o processo? Vou repetir. Se os espíritos se comunicam através dos pensamentos, como saber identificar se é o pensamento ou uma sugestão de um espírito sobre durante o processo? Eu achei essa pergunta um pouco não compreendi, tá? André, você não quer abrir o seu microfone para fazer a pergunta, por favor? Sim, acho que é uma boa. É porque assim, tá fazendo uma prece, né? Daí, como saber, tipo, tu tem o teu pensamento, né? E se tu tá fazendo prece para outra pessoa, como saber se é o teu pensamento ou se tu tá acessando um espírito obsessor que esteja próximo de ti ou da pessoa que tu tá fazendo a irradiação? Andréia, tem dois telefones aí juntos, abertos, e aí tá dando esse eco, tá? É, Cristiano, fica à so- vontade. André, durante a irradiação, durante esse trabalho, a gente vai conversar muito nessa parte da dúvida que a gente tem. Então, assim, quando eu vou sentar para fazer uma prece, para fazer uma coisa boa para alguém, eu não preciso ter é, medo de querer fazer o bem. Então, vai se aproximar um espírito bom para te ajudar, porque tu estás te elevando teu pensamento, elevando tuas vibrações para atrair para ti um espírito bom. Então, se vem uma coisa para ti, vai ser uma coisa boa e uma sugestão mental boa para tu irradiar para o teu assistido, vamos dizer assim, para quem tu estás mandando a tua irradiação. Então, assim, não deveria vir um espírito de baixa vibração. Não sei se eu te respondi. Eu tenho uma dúvida que é semelhante a essa. Talvez seja a mesma, não sei. Sim. Uh, como que a gente identifica se é um pensamento nosso ou se é uma sugestão de espíritos superiores, não necessariamente obsessor? Pelo teor do que está vindo. Se, se acontece para mim, né? Se vem alguma mensagem que eu não estava pensando, se não estava no meu no dia a dia, ou se era um assunto que eu nunca conversei com alguém, então assim é uma sugestão de alguém, não é meu. Eu consigo identificar o que é meu através do conhecimento que eu tenho. Posso contribuir aí nessa Sim, resposta? sim, Quando o grupo se reúne para orar, seja num grupo de preces, como nós temos, seja em casa, durante o Evangelho no lar, há proteção espiritual. Há proteção espiritual. Os espíritos imperfeitos raramente entram em contato nesse momento, porque os espíritos, os nossos anjos de guarda, eles fecham o espaço. Há uma blindagem espiritual, tá? Durante todos esses anos que a gente tem praticado essas irradiações de preces, eu nunca vi uma interferência espiritual de um espírito imperfeito durante essas irradiações. Nunca vi. E não seria comum que houvesse, porque ao elevar a vibração, os espíritos imperfeitos ficam como que anestesiados. Eles ficam completamente.
envolvidos naquela vibração amorosa, que é a prece com irradiação, eles não conseguem interferir assim para atrapalhar, digamos assim, tá? Esse é o meu comentário. Obrigado. Sim. Então, ah, podemos continuar ou alguém quer fazer mais alguma pergunta? Então, conforme esse slide aqui, né? Então, a prece, ela se torna agradável a Deus e aos bons espíritos quando o coração fala através da intenção verdadeira dos sentimentos sinceros e do pensamento elevado. Então, que nem o senhor Marcelo falou, se eu tenho intenção verdadeira, sentimentos sinceros e pensamento elevado, não vai vir ninguém para, não vai vir nenhum espírito zombeteiro ou um espírito com uma índole negativa para fazer mal para a irradiação. Então a irradiação ela vai fazer bem. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 662, né, pode-se com utilidade orar por outrem. Então o pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos os espíritos bons, ó André e Dade, que lhe virão se sugerir bons pensamentos e dar força de que necessitam seu corpo e sua alma. Então a prece em favor de alguém mobiliza nossa vontade de ajudar. Em nosso movimento interior, ele cria uma sintonia espiritual, atraindo os bons espíritos, que se disponibilizam a inspirar, a fortalecer e a amparar a pessoa por quem oramos. Então, a prece em favor de alguém oferece recursos espirituais, conforto e apoio. Então, acho que a Andréia e Dadi aqui já responde também, esse slide responde a pergunta de vocês, né? E ainda lá na questão 660, a prece torna melhor o homem? Isso é uma pergunta muito boa, né? Então, sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia espíritos bons para assisti-lo. É este um auxílio que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então, aquele que ora com sinceridade, ele durante a oração ele reflete sobre si mesmo, ele fortalece os bons pensamentos, ele desenvolve a humildade e a confiança e ganha forças para resistir ao mal. Mas lembre-se, meus irmãos, né? A prece não muda Deus. Quem muda é aquele que ora. Quem muda é aquele que faz a oração. Quem muda é quem se propõe a ajudar o próximo através da irradiação, através do trabalho na caridade. Essa é o grande ensinamento que a gente precisa lembrar, né? E ainda lá na questão 658, agrada a Deus a prece. Então a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Então, agrada-lhe a prece quando ditada com fé, com fervor e sinceridade. Então, a prece agrada a Deus por quê, né? Então, porque é a demonstração de humildade, é o reconhecimento da própria limitação, o ato de confiança e a aproximação com o Criador e a expressão sincera do coração. Então, quem ora se coloca em sintonia com o bem, se coloca em sintonia com as leis divinas, com Deus, com os bons espíritos. Sr. Marcelo, o senhor queria falar alguma coisa? O senhor abriu a câmera? Não, Cristiano, é que eu Não, estou gerenciando a gravação, então estou com dois computadores abertos aqui, tá? tranquilo. Tudo certo. Tá. E, então, qual é a finalidade da irradiação, né? Então, é uma atividade complementar, dando sustentáculo
ou reforço espiritual para as atividades do atendimento espiritual no centro espírita. Então, quando se diz que é uma atividade complementar, isso significa o quê? Que a irradiação não substitui o atendimento espiritual, né? Ela não substitui o passe, o diálogo fraterno, as entrevistas, mas sim apoia e reforça todas essas atividades. Então, a irradiação ela atua como sustentação vibratória, como apoio espiritual contínuo, como ampliação do auxílio aos trabalhadores, visitantes e assistidos, e também como preparação e manutenção do ambiente espiritual. E só para a gente ter uma ideia, a gente faz irradiações segunda-feira nos grupos de estudo, terça tem um grupo que faz irradiação aos suicidas, quarta tem 2 irradiações depois da palestra e na evangelização, quinta na mediúnica tem irradiação ao suicida, sexta está aberto, só para a gente lembrar disso, sábado tem o grupo de irradiações de sábado, que o seu Marcelo e a Babi estão puxando. E no domingo, uma vez por mês, tem um grupo da Quarta URI, que também tem alguns irmãos da FLF que participam. Uma Sim, pergunta. sim, senhor. Está no mudo. Abriu. Você comentou ali que a redação ela é feita para preparar o ambiente, né? Sim. Por que que na palestra de quarta-feira, por exemplo, a redação é feita no final e não no início? Porque é um passo coletivo. Na verdade, a palestra já é começa a irradiação na palestra. Então, o trabalho de assistência espiritual na quarta-feira, ela já começa, quando tu chega, tu já estás recebendo energia. Então, a irradiação, ela é para, na quarta-feira, é para potencializar tudo que já tem lá. Entendeu? Então, todo E mundo que tem chega, oração Entendi, inicial também, né? entendi. tem oração inicial, então o pacote é maior que a gente Completo, pensa. É completo. completo. Então, a irradiação é o ápice, vamos dizer assim, para juntar todo mundo e dar uma força maior, né? E aí espalha pela casa e fica para a semana toda. Carol, Posso queria falar? Sim, dar uma contribuída? Lembrando que a irradiação é envio de energia fluida. Então, a gente, quando faz a irradiação ali, a gente pede para o plano espiritual contemplar todos os que estão presentes, todos os que estão inscritos na nossa prancheta de preces, os nossos lares e a nossa família. Então, a gente está irradiando para todos esses lugares. Então, por que que aquele momento no final da palestra ele é mais apropriado? Porque a energia e os pensamentos de todos estão muito elevados. E aí a gente tem uma conexão espiritual mais elevada e a nossa capacidade de radiação amplifica muito. Esse é um aspecto sintonia, importante. sintonia fluídica, né? Sintonia fluídica. E a prece, meus irmãos, então, que conduz a irradiação, né? Porque a gente vai fazendo aquele recital de preces e vai conduzindo a energia fluídica, vai aumentando a potência das doações fluídicas, né? Então, a prece, como foi colocado aqui no slide anterior, você pode louvar a Deus, então você faz uma louvação a Deus, agradece a vida, peça o que você quer. Eu gostaria de enviar energias boas para as casas de todos que estão aqui, para todos os que estão na prancheta de preces, para as famílias, pelos presentes, pelos trabalhadores da casa. Então você vai fazendo o teu petitório, né? E no final você agradece, né? Então esse é o roteiro. Obrigado, Cristiano. Beleza. E como acontece a irradiação, né? Então, esse fluido recebe da vontade uma impulsão, ele é o veículo do pensamento. Então, dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço,
de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a nossa prece. Então, durante a reunião, os participantes elevam o pensamento em prece, entrando em sintonia com Deus e com os bons espíritos, e essa sintonia permite que os recursos espirituais sejam direcionados às pessoas, situações ou nomes colocados em vibração, que o senhor Marcelo já comentou. E a irradiação é uma cooperação entre um grupo de encarnados e a espiritualidade. Então, o grupo de encarnado ele oferece o pensamento, o sentimento e a vontade, e a espiritualidade realiza o auxílio conforme a necessidade e a permissão de cada um. Então, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro. Cristiano, posso Sim, contribuir aqui nesse slide que está aí? Olhem que importante essa informação aqui, meus irmãos. Ele está dizendo aqui que quando eu dirijo o pensamento para qualquer ser na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se forma. Ou seja, você pensou na pessoa, ela vai conectar com você. É isso que está escrito e é isso que acontece. E aí ele diz, transmitindo de uma para o outro o pensamento como o ar transmite o som. Então você pode orar desejando o bem para aquela pessoa que ela vai receber. Mas atenção, você pode estar com raiva de uma pessoa. Você pode estar pensando mal de uma pessoa. Você pode estar falando mal de uma pessoa, maledicência. Ela também receberá. Ela também perceberá. Por isso que Jesus dizia: vigiai e orai, né? Porque a outra pessoa a quem você se dirige recebe o que você está pensando e oferecendo por exatamente isso que estamos aqui vislumbrando no slide, tá? É isso, Cristiano. sim. Mais uma pergunta. Eu entendi essa questão da radiação, como o Marcelo colocou, né, de pessoa para pessoa, mas eu pergunto, voltando ali o caso da palestra, né? Quando no final é feita uma redação, ali cada um faz um pensamento aleatório ou cada um tem um pensamento direcionado para alguma coisa? Isso é de pessoa para pessoa. Cada um pode irradiar para quem, se tiver algum pedir, ele pode pedir para alguém, pode pedir para si, pode pedir para assim o pensamento cada um que define para quem que vai irradiar, entendeu, Marcos? Ah, entendi. Eu pensei que ali também tinha alguma orientação para que todos fizessem um pensamento único e com isso ganhar um pouco mais de É, força, não sei como é que se chama isso. esse esse especificamente esse ponto a gente vai discutir na aula que vem, que aí a gente vai é, mostrar assim, a quarta-feira para quem que a gente faz irradiação. A gente direciona através da oração. A oração vai, o irradiador ele vai direcionar o grupo para fazer irradiação, entendeu? Ah, vamos pensar nesse, pensar naquele, pensar aí é uma irradiação guiada. Então não é uma irradiação aleatória, é que a gente às vezes não percebe, mas está acontecendo esse guiamento já, né? Mas isso a gente vai falar semana que vem, quando a gente mostrar como que a gente formula as irradiações. Cristiano, eu posso também falar uma coisa aqui? Sim, senhora. O Marco perguntou por que depois da palestra ou depois dos estudos que muitas vezes a gente faz, né, em radiação, porque a gente leva um tempo de sair do nosso mundo material, né? Chega na FLF ou chega em casa, até desligar dos nossos pensamentos externos e a gente se conectar à espiritualidade leva um tempinho, né? Isso para cada um de nós.
E a palestra ela ajuda muito no sentido da gente se conectar à espiritualidade, se conectar ao tema que a palestra está trazendo. E quando acontece radiação, os nossos pensamentos já estão mais voltados para o bem, para a elevação, para quem a gente quer ajudar, né? Nesse sentido, assim, qual é essa, para quem que a gente faz irradiação? Para nós, para as pessoas que a gente gosta, para as pessoas que têm necessidade. Então, a nossa conexão, o nosso pensamento está mais fortalecido, e aí, como o Cristiano falou, irradiar fluidos, energias, elas são mais fortes porque nossos pensamentos estão mais fortalecidos no que a gente procura, o que ajudar ou procura de ajuda. Então, só para reforçar esse item, quanto mais nossos pensamentos estiverem concentrados, né, na espiritualidade, no bem, em Jesus, em Deus, melhor será essa irradiação. É, a gente no começo faz um nivelamento do nosso padrão vibratório. Então, né, dona Alice, o seu Marcelo, a gente faz o trabalho, começa com o nivelamento. Começa com a palestra, todo mundo vai assistindo, no estudo também, então todo mundo tem aquele padrão vibratório, nivela o padrão vibratório, os mais altos vêm um pouco para baixo, quem está um pouco menos sobe um pouquinho, então tem o nivelamento do padrão vibratório, e aí por isso que a gente faz no final. Então eu só vou continuar a apresentação aqui. Então, antes a gente tinha falado no poder da corrente fluídica. Então, o fluido universal liga entre si todos os mundos, ainda conforme como que a corrente fluídica vem a ser a corrente fluídica, né? Então, o fluido universal liga entre si todos os mundos e conforme os impulsos que lhes são dados pela vontade do Criador, dá origem a todos os fenômenos da criação. Ela é a própria vida e liga as diferentes matérias do nosso globo. É ele que, por propriedades subordinadas às leis, regula as diferentes nuances das afinidades físicas e morais tão misteriosas para você. Então, Marco, afinidade física e moral. Então, a gente, no começo, faz esse nivelamento dessas afinidades, né? Então, daqui para frente, agora desse slide, a gente vai falar um pouco sobre o mecanismo da irradiação em si, né? Então, como que o meu pensamento ele viaja no espaço e chega no objetivo? A gente vai, para entender isso, a gente precisa compreender alguns conceitos de fluidos. Então, aqui a gente falou um pouco sobre o que vem a ser a corrente fluídica. E, então, o que é o fluido cósmico universal, né? Então, ele é o elemento no qual todo o universo está mergulhado. Então, os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais. Então, o elemento de onde eles tiram os materiais sobre que operam, o meio onde ocorrem os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais. O meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual. O fluido cósmico universal, ele é o veículo do pensamento, como o ar é do som. Então, está lá na Gênesis, tem um capítulo todo que fala sobre isso, né? Então, para a gente compreender um pouquinho o mecanismo da irradiação, a gente sempre tem que lembrar do conceito da Trindade universal, né? Deus, Espírito e Matéria, onde Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, origem de tudo, então é o princípio criador. O Espírito é o princípio inteligente da criação, ele é imortal, ser imortal que pensa, aprende e evolui. E a matéria é o princípio material do universo, então é o princípio material. E o que são os fluidos dos desencarnados ou bons espíritos, né? Então, são energias sutis, distantes da matéria, imperceptíveis aos nossos sentidos grosseiros. Então, somente os espíritos superiores, o fluido perispiritual está despojado de todas as impurezas da matéria. Está, de certo modo, quintessenciado.
é o fluido benfazejo por excelência. Como ele não pode ser encontrado entre encarnados nem entre os desencarnados vulgares, então é preciso pedi-lo aos espíritos elevados. Então, fluido dos bons espíritos. Como que eu posso pedir fluidos aos bons espíritos? Quem quer responder? Quem quer fazer algum comentário para a gente ter um pouquinho de participação? Como é que eu faço, como é que eu entro em comunicação com os bons espíritos e peço fluidos para eles ajudarem na irradiação? Como é que eu faço isso? Através da prece? Através da prece, isso mesmo. Então, através da prece, eu elevo através da minha fé raciocinada, vontade e o pensamento em ajudar os outros, através da prece, eu me elevo e peço ajuda dos bons espíritos, né? Então, agora eu vou falar um pouco sobre o fluido dos encarnados, né? Então, o fluido dos encarnados é o fluido conhecido como princípio fluido vital, ectoplasma ou ainda o magnetismo humano. Então, a força magnética reside sem dúvida no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama ao seu auxílio. Ó, de novo, ele chama. Como ele chama? Através da prece. Então, se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Então, aqui novamente, né, a importância do pensamento, da vontade e da prece. E o que vem a ser o fluido espiritual? Então, é a combinação de fluidos de encarnados e desencarnados. Então, a gente falou o que é o fluido dos espíritos, a gente pede para nós através da prece, das boas intenções. A gente falou o que é o fluido animalizado, o ectoplasma. E agora, o que é o fluido espiritual, né? Então, o pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais como o dos desencarnados, e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias e conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos. Então, nesse momento aqui, o fluido espiritual já é a combinação do fluido dos encarnados com o fluido dos desencarnados. Então, dos bons espíritos, a gente transforma essa combinação, é o fluido espiritual. Então, eu preparei aqui um slide para a gente exemplificar como funciona, como é que é o mecanismo da irradiação, né? Então, quando a gente se disponibiliza a fazer uma irradiação, a gente tem a fé raciocinada, a vontade e o pensamento edificante. A gente realiza uma prece para pedir ajuda aos bons espíritos que nos inundam de fluidos bons, de fluidos salutares. Então, essa combinação de encarnado e desencarnado, ele é transformado em um fluido espiritual, e esse fluido espiritual é direcionado através do pensamento do encarnado ao nosso assistido, e ele viaja através do fluido cósmico espiritual. Então, ele viaja pelo fluido, ele é direcionado pelo fluido cósmico espiritual. Então, vocês querem Cristiano, fazer... Tem? não seria fluido cósmico universal? Ah, sim, eu fiz errado. Fluido cósmico universal, tá certo. Fluido cósmico universal, que eu escrevi errado. Obrigado, Rodrigo, depois eu vou corrigir. Então, o fluido espiritual, ele viaja através do fluido cósmico universal e chega até o assistido. Então, é uma combinação de fluidos, né? Então, através da nossa vontade, eu manifesto a vontade, manifesto o pensamento, realizo uma prece,
chamo a ajuda dos bons espíritos que me mandam suas energias. Nesse momento a gente cria o fluido espiritual que é direcionado ao assistido. Então, esse fluido ele viaja através do fluido cósmico universal para chegar no meu objetivo, no objetivo da minha radiação. Alguém quer fazer perguntas, questionamentos? Um comentário. Alguém no chat falou que isso é dependente da vibração de quem está lá do outro lado. Mas não é, né? Não é. No primeiro slide, a gente comentou, eu não quis comentar na hora, mas assim, a irradiação, ela pode, o objetivo da minha radiação, ele pode estar lá esperando eu irradiar ou não. Também num slide a gente viu aqui que a espiritualidade vai direcionar para cada um conforme o merecimento do assistido. Então, é um combo, né? Merecimento, tá esperando isso tudo. Mas isso também, semana que vem, a gente vai desenvolver um pouquinho mais. Ali ele falou Talvez seja uma confusão entre conexão de pensamento e transmissão de radiação fluídica, né? Pensamento, se estiver na mesma vibração, vai captar, mas nesse caso aqui nós estamos falando de outra coisa, né? Mas o meu pensamento é direcionado, né? A irradiação que está direcionando o pensamento. Então, não necessariamente, quando se fala em pensamento, é o meu pensamento que eu estou pensando em ajudar o próximo, em praticar caridade para mandar para o meu alvo da minha irradiação. que o Rodrigo comentou ali que o alvo não precisa estar, como é que é? Sintonizado. Mas quem está enviando sim, né? Sim, quem está enviando, sim. A gente Porque já fez trabalhos à distância e a pessoa não necessariamente estava conectada com a gente. Como a gente também já fez trabalho à distância com a pessoa conectada. Assim, a, a, a qualidade, o resultado é melhor quando está conectado, sem dúvida. E Mas também a qualidade também interfere a qualidade de quem está enviando? a qualidade, sim. Por isso tem que estar com uma vibração alta em prece. Então, eu tenho um próximo slide aqui, ó. Quais os requisitos desejáveis e as recomendações para irradiar? Eu acho que respondo a tua pergunta, Marco. Então, manter o hábito da prece e da meditação. Precisa ter um pouco de conhecimento da doutrina espírita para entender o que são as leis divinas. Né? Precisa manter a vigilância mental, sempre vibração alta, pensamento edificante. Precisa exercitar a concentração. Eu quero me concentrar na irradiação, eu tenho que concentrar, não tem que ter pensamentos dispersos, né? Normalmente a gente procura um lugar que a gente pode sentar sem barulho, com tranquilidade, para poder se concentrar e fazer a oração. Durante a radiação, quando é um grupo, a gente precisa estabelecer a união de pensamentos. Isso tu também faz durante a irradiação, quando ela é guiada, para fazer união de pensamentos, para chegar no objetivo. Tu também fez essa pergunta antes, né? Então a gente tem que ter um equilíbrio emocional e espiritual para não transmitir para o nosso alvo algum medo, alguma angústia. Então a gente precisa ter boa conduta moral, precisa ser ausente de vícios, né? Fumo, álcool, isso que a gente estuda. E principalmente ter fé, pensamento e vontade firme e acreditar no poder da irradiação. Então no começo a gente foram feitas algumas perguntas, né? Então assim, tem que ter fé, pensamento e vontade firme e acreditar no poder da irradiação que vai se aproximar bons espíritos da gente. O nosso anjo da guarda vai se botar, que nem o senhor Marcelo explicou também, ele vai se botar entre alguém que quer vir e quer, é, quer se intrometer. Se a gente ter vontade firme, esse pessoal que está junto com a gente, ele sente essa irradiação, eles também vão amolecer o coração, né? Então
esses aqui são os requisitos desejáveis e as recomendações para irradiar, né? Senhor Marcelo, o senhor quer fazer algum comentário? Eu acho que Ah, caberia aqui citar que todos podem orar por qualquer pessoa. Porém, quando você reúne esses requisitos aqui da lista, a tua prece e a tua irradiação terão uma qualidade e uma eficiência maior. Esse é o É por essa razão, meus irmãos, que acontece das pessoas virem na casa espírita pedir para a gente rezar por alguém. Eu sei que a tua reza é boa, que a casa é forte, reza pelo meu pai, reza pelo meu amigo. É por causa disso aqui, ó. Mas a pessoa que pede, que quer terceirizar a prece, né, isso também é um equívoco. Deus espera que ele se empenhe e entre na sintonia, nessa grande, para criar essa grande egrégora, né, de pureza espiritual, né? É isso, Cristiano. sim. A gente tem que ser espírita, né? Não eu espírita. Então, isso aqui são os requisitos e as recomendações. Então, se alguém quer fazer mais algum comentário, senão eu vou seguir. Então, e qual é o roteiro da irradiação na FLF, né? Então, esse roteiro que a gente vai falar agora é a prece que a gente faz na quarta-feira, quando a gente vai lá na frente no palco. Então, o texto é moldado nisso que a gente vai falar agora. Então, ela tem que. Normalmente a gente tem uma música de fundo bem tranquila. Aqui a gente está vindo da palestra, que a gente já nivelou, já está todo mundo com a mesma, tá na mesma vibração, com o mesmo padrão vibratório. Então a gente faz uma oração inicial, faz um relaxamento e uma conexão espiritual, puxando uma concentração, uma pré-preparação para a gente chegar no ápice da irradiação. Então, aí a gente introduz uma leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, estabelece uma união e elevação dos pensamentos do grupo, direciona, começa a guiar o pensamento para aquilo que a gente quer. Então, prece conduzindo os participantes às irradiações e com o decorrer a gente sustenta o alto padrão vibratório quando a gente fala, agora vamos irradiar. Então, pessoal, tá todo mundo irradiando, o padrão vibratório está bem alto. E depois, no final, a gente faz o agradecimento e as finalizações, né? Então, para a gente ter uma ideia em números, em gráfico, vamos dizer assim, né? Como é que eu chego aqui em cima, nessa no irradiação máxima, né? Então, aqui embaixo a gente começa na nossa com as atividades dentro da sala, com a palestra, vai a gente vai subir nosso padrão vibratório, de repente, aí a gente começa na irradiação, vai induzindo todo mundo a irradiar, a pensar, fazer pensamento, vai até aqui em cima, onde o ápice da irradiação. E aí a gente depois começa de novo a baixar a vibração, deixa todo mundo como estava e acaba os trabalhos. Então, esse trabalho aqui, esse ponto aqui em cima é na hora da irradiação, mas toda essa curva aqui, Marco, isso é desde que quando a gente entra. Quando a gente está na escola também. Por que a gente faz oração e irradiação no final? Porque durante a escola a gente está subindo a vibração. A gente faz uma oração, faz uma leitura, passa a tarefa, vai todo mundo se harmonizando, estabelecendo um padrão vibratório igual para todo mundo e sobe até que a gente chegue no nosso objetivo. Cristiano, E é, temos uma pergunta aqui da Andréia. sim. A pergunta é a seguinte: e sobre as pessoas que coloquem o nome na lista da palestra, na prancheta, né? Como é feita a radiação para elas, se não se sabe o que a pessoa precisa? A gente não precisa saber. Quem sabe são os espíritos.
a espiritualidade leva o que precisa para todo mundo quando elas estão na lista. A Dona Eunice, ela é responsável pela lista, então eles pegam essa lista, depois do trabalho, leva lá para trás e faz mais uma irradiação. Até esqueci essa de botar na lista. Então são 4 que a gente faz na quarta. Então aquela lista, além de ficar lá dentro da sala do passe, recebe ajuda durante os trabalhos de palestra, irradiação e passe coletivo, e ainda depois, no final, tem mais uma oração, especialmente para todos os nomes da lista. A dona Alice, se a senhora quiser fazer um comentário, por favor. Sim. E sempre no final das entrevistas, quando a gente termina, algumas trabalhadores da entrevista, e às vezes outros juntos, a gente faz uma oração, uma irradiação para as pessoas da lista, desejando que elas seja atendido no seu pedido, seus familiares também que escreveram os nomes também recebam, né, os fluidos, energia de saúde, de bem-estar. Então a gente vai fazendo também essa oração sempre no final das entrevistas e aí essa lista vai lá para a sala de fluidoterapia que já fica lá depois para fluido e para quinta-feira também na mediúnica, né? A mediúnica, sim. Respondeu, Andréia? E agora, vamos falar um pouco Aqui, ó, Ela, A Andréia perguntou aqui, mas nós precisamos fazer entrevista para que os espíritos já sabem? Não, Andréia, não é isso, não tem a ver com a entrevista, tem a ver que a equipe dos entrevistadores fazem essa irradiação, independente de quem faz ou não faz, porque tem muita gente que está na lista que nem passou pela entrevista, é essa equipe que faz a irradiação, as pessoas que fazem entrevista. A gente faz no final no final da palestra, tá, Andréia? Não é para quem passou pela entrevista, mas é a equipe de trabalhadores que faz isso, tá? E mais alguns outros também que às vezes estão ali disponíveis para ajudar, Sim. tá? E agora a gente vai falar um pouco sobre a abrangência da irradiação, né? Então, quando os grupos se reúnem, para quem a gente pode ajudar, até onde, quando a gente participa de uma irradiação dos outros dias, né, que nem irradiação de domingo, de sábado, quando a gente vai ajudar na irradiação dos suicidas. Então, a irradiação, ela é muito abrangente, ó. E aqui tem um texto que é direcionado para quem vai trabalhar na irradiação. Então, a transcendência do trabalho foge ao vosso alcance, pois às vezes não desejais vislumbrar mais longe ou vos acomodais na condição de simples espectador dos fatos. Atraídos para tal realização da seara espiritualista, estão ao vosso lado centenas de núcleos espirituais, orientados diretamente por Ismael, preposto de Jesus no Brasil. Então, isso aqui quer dizer o quê? Além de nós, todo mundo, todas as casas, elas também trabalham, elas têm os seus núcleos de irradiação. Então, a gente cria, trabalhando, montando essa equipe de irradiação, essa equipe de prece que a gente já tem, a gente já trabalha, né? Então, a abrangência é muito grande no mundo espiritual, né? Então, ainda como abrangência, né? Então, é imprescindível, pois, que cada um de vós haja a dedicação de vida para que possamos desenvolver paulatinamente este serviço, dando-lhe uma maior amplitude que trará, por certo, consequências benéficas para vós e principalmente para o campo espiritual, onde as vibrações serão aproveitadas ao máximo. Então, além de quando a gente faz a irradiação, além da gente irradiar para os nossos objetivos, para os nossos entes queridos, além da gente receber também uma parte dessas irradiações, plano espiritual aproveita também ao máximo esse manancial de boas energias, né?
Então, ó, benéficas são consequências benéficas para vós e principalmente para o campo espiritual. Então, a espiritualidade também é nutrida com todas as energias que a gente tá irradiando, né? E ainda como abrangência, ao se ouvir a prece cantada, é que consideramos o trabalho iniciado. E no momento em que vossas almas se elevam junto à melodia, caem sobre vós em abundância elementos curadores e confortadores que o irmão encarnado retém em maior ou menor quantidade, conforme a sua receptividade. Então aqui a gente pode entender que o nosso anjo da guarda ele se aproxima para ajudar a gente e a gente chama ele através da nossa prece, né? Cristiano, me permite Sim, senhor. o slide anterior? Essa fala que o Cristiano está trazendo aqui é de Bezerra de Menezes, tá? E observe que ele coloca que os elementos curadores e confortadores o irmão encarnado retém em maior ou menor quantidade, conforme a sua receptividade. Então, todos receberão, mas aquele que estiver mais aberto, mais espiritualizado, receberá mais. Sim. Conforme seu merecimento, né? Então, o amigo espiritual que vos acompanha, nosso anjo da guarda, ele estabelece convosco uma corrente, mantendo-se em contato mútuo e constante até os receptáculos que vão se enchendo e se iluminando rapidamente ou não, consoante a capacidade vibratória de cada um. Então, o que o senhor Marcelo comentou, né? Conforme a minha capacidade vibratória, eu vou receber mais ou não. Então, por isso é a importância da nossa reforma íntima. E o que vemos então é um espetáculo grandioso. Todo o ambiente se reveste de luz, de intensa luz, e ao vibrarem os nossos pequeninos corações, fazem o papel de um refletor. Então, iluminando e riscando o espaço, vemos luzes das mais variadas tonalidades e intensidades. Esses grupos de irmãos, com os braços estendidos para vós, recebem o presente carinhoso do vosso coração para ser levado aos mais distantes setores da terra. Enquanto que, ao serem enumeradas as fraternidades, já então, de regresso às suas tarefas, perfilam-se os espíritos à vossa frente, envolvendo-se na carícia do amor fraternal. Então, durante a irradiação, acontece isso aqui, ó. O nosso coração, ele pulsa, ele vibra, ele transborda de energia. Então, quanto maior a nossa capacidade vibratória, maior é o meu coração vibrando. Então, além de eu mandar energia, boas vibrações, bons sentimentos para os nossos entes queridos, eu estou recebendo uma parte e a grande parte eu estou jogando no plano espiritual para ajudar toda a espiritualidade que está precisando de ajuda. Então, a irradiação assim, é muito importante. E por fim, quando o espírito destacado para a exortação evangélica encerra o trabalho, de esferas mais altas jorram sobre vós as bênçãos do amor do Pai, e ao vos retirardes, apesar de muito terem dado os vossos organismos físicos, retornais ao lar saturados de elementos revitalizadores em muito maior quantidade do que aquela despendida por vós.
Então, além de eu ajudar quem eu quero ajudar, além de ajudar toda a espiritualidade, eu ainda retorno ao lar saturado de elementos revitalizadores, em muito maior quantidade do que aquela despendida por vós. Então, tudo isso, queridos irmãos, no pequeno espaço de tempo em que privas conosco nesse trabalho dignificante que são as radiações ou as irradiações. Então, que nem o senhor Marcelo falou, isso aqui foi um texto isso é o texto de Bezerra de Menezes, que ele escreveu lá na década de 50, quando eles começaram o trabalho de irradiação. Então, esse texto vem de 1950. Então, 76 anos? Cristiano, uma pergunta Sim, senhor. da Haddad. Algum encarnado já conseguiu ver esta luz? Ou só os espíritos conseguem ver? Ou é algo simbólico? Mas simbólico não. Não é simbólico. Não dá para ver com os olhos do corpo físico, né, Haddad? A gente vê isso com os olhos do espírito, né? A Tá? gente sente. A gente Alguns sente. irmãos que têm vidência, não são todos os médios que têm vidência, eles têm outras peculiaridades, mas alguns irmãos que têm vidência conseguem ver, e aí atenção, desde que o seu guia mediúnico permita. Tá bem? É isso. Beleza. E para finalizar essa apresentação aqui, qual é o objetivo do nosso trabalho, né? Promover o início do projeto Irradiar. Isso aqui a gente já começou em 2020, veio a pandemia, veio um monte de empecilhos, a gente teve que parar, mas a gente quer começar de novo a montar, a fazer andar esse projeto de irradiar. Né? Então, o que é esse projeto? É um grupo, uma equipe responsável pelas irradiações do FLF. Esse grupo, essa equipe, ela organiza, estuda e executa as irradiações. Podem participar trabalhadores, alunos, assistidos. E o objetivo principal é iniciar e preparar futuros trabalhadores da fluidoterapia e mediunidade. Então, isso aqui é uma ferramenta para começar a moldar novos trabalhadores, né, tanto da fluidoterapia como mediunidade. Então, esse é o nosso principal objetivo. A gente montar uma equipe que queira trabalhar. Normalmente essas irradiações são fora segunda e quarta feita à distância. Então, monta um grupo, tem responsáveis, tem participantes, então vai ter uma organização atrás, um planejamento, porque tem que ter tempo, tem que ter objetivo, isso tudo a gente vai discutir semana que vem, né? Então, isso seria a apresentação de hoje. Então, se alguém quer fazer alguma pergunta, São Marcelo, Dona Eunice, a Dona Regina também, por favor. O que a gente também queria pedir é que todo mundo pudesse deixar o nome no, no chat da reunião, né? Só coloca o nome para a gente fazer uma lista de presença. Para quem conseguir, né? Se também não conseguir. O que o senhor acha de a gente fazer uma foto, seu Marcelo, com todas as imagens para botar no jornal? Vamos pedir para o povo fazer. Eu vou desligar aqui a gravação.